Olá, gotemianos. Agora nós vamos ver a formação do segundo ano. Vamos entrar agora na lição 14. Quem tiver a nossa apostila bíblica pode pegar aí e abrir na lição 14, que fala sobre a monarquia em Israel. Vamos lá. O período de esplendor de Israel começa após a morte de Samuel. Então, nós vimos na formação anterior da lição 13. E claro, Samuel morre. Samuel tinha escolhido um rei, que seria o Saul. É com 3 reis que Israel adquire categoria e apresenta-se como nação livre e poderosa, certo? O rei Saul reinou mais ou menos no período do ano de 1020 a 1012, que está lá descrito lá em 1 Samuel. O rei Davi reinou em 1012 por volta de 972. Está descrevendo toda essa história do rei Davi no 1º e 2º Samuel. Já o rei Salomão foi mais ou menos por volta de 972 a 932, que já começa já no outro livro depois de Samuel, que seria o livro dos reis, primeiro reis. Então o que acontece? Saul criou as bases políticas e militares para a instituição da monarquia. Então, o Saul ele começou a organizar a base política. Vamos abrir aí 1 Samuel, capítulo 11, para a gente ter só uma noção do que está querendo falar. Senão, se a gente for ler tudo, vamos passar aqui o encontro inteiro fazendo essas leituras e meditação. O que diz aí o capítulo 11? Um mês depois, o amonita Naás fez uma incursão e acampou contra Jabes de Galade. Todos os habitantes de Jabes propuseram a Naás: faça uma aliança conosco e seremos seus servos. Naás, porém, respondeu: farei uma aliança com a condição de furar o olho direito de vocês. Desse modo, provocarei todo o povo de Israel. Então os anciãos de Jabes lhe pediram: dê-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiro a todo o território de Israel. Se ninguém nos ajudar, nós nos renderemos a você. Quando Saul ouviu a notícia, o espírito de Javé tomou conta dele. Saul ficou enfurecido, pegou uma junta de bois e despedaçou e o mandou por mensageiros a todo o território de Israel com este recado: se alguém não acompanhar Saul e Samuel, a mesma coisa acontecerá com os bois. O terror de Javé se abateu sobre o povo, e eles marcharam para a guerra como se fosse um só homem. Então, o que essa passagem vai querer mostrar? Que os povos pagãos eles estavam querendo negociar com os israelitas, para poder eles se juntarem, se aliarem também com suas doutrinas pagãs. Então, como Saul permanecia fiel a Deus, o que aconteceu? O Espírito de Deus se apossou do rei Saul e ele falou todas as verdades de que todo aquele que quiser servir e se igualar e se aliar com esses povos pagãos, que sejam mortos e expulsos. Então, o que essa passagem vai querer mostrar, Saul com esses acontecimentos vai querer mostrar? Que ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Então até então Saul ele mantinha essa fidelidade a Deus. Mas na frente a gente vai ver um pouco de infidelidade do rei Saul, por isso que ele perde o reinado. O outro ponto que vai se tratar sobre a monarquia de Israel é que Davi consolida a monarquia e estabelece a paz no reinado, que é símbolo do messianismo. O Davi ele é símbolo do messianismo, ou seja, de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Então a gente vai ver também sobre essa questão de depois do rei Saul entra o Davi, que o Davi é o rei que vai substituir o Saul, porque o Saul não é um rei que não começa mais a obedecer a Deus, ele começa a fugir dessa desobediência. Então quando ele vai para guerrear novamente, a última guerra dele, ele perde esta guerra, porque ele não estava mais obedecendo a Deus e Deus tinha se afastado dele. E aí Davi depois assume, ele é o seu sucessor. Depois de Davi vai entrar o Salomão. Então aqui a lição 14 nós vamos só tratar sobre os reis, os tipos de reis. Salomão engrandece o reino com o poder e a riqueza diante das nações. Então o que Salomão ele vai fazer?
ele vai começar a ir até os povos, né? E tipo fazer aliança entre eles, se unindo. Aí ele vai começar também uma outra mistura de religiões, colocar doutrinas pagãs, né, no meio, para poder dizer que é assim que vai ter a paz. Então também o Salomão com o tempo começa a se afastar de Deus, né, com seus pecados. Né? Porém, ele vai pegar contra Deus e divide-se o reino entre dois filhos após sua morte. Né? Então, na história de Salomão vai mostrar isso aí. A divisão do reinado, né? Do reinado dele entre os seus dois filhos. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o Saul. Quem foi o Saul? A vida de Saul está estritamente ligada a Samuel, como a gente viu, né? O texto sagrado nos dá uma narração muito completa dos fatos. Então, se nós formos pegar um detalhe, ler Samuel, que é isso que eu espero que vocês já estejam lendo, né, durante essas formações que nós já estamos aqui sobre o livro de Samuel, estejam lendo Samuel. Vai relatar sobre esta ligação tanto dele com Saul. Samuel e Saul. Saul vive à sombra de duas personalidades, a do ancião Samuel e a do jovem Davi. Ele vivia esmagado por estas duas figuras que só queriam seu bem, ou seja, Davi e Samuel só queriam o bem de Saul e Saul se incomodava com os dois, porque eles estavam sempre voltados e mostrando para Saul o caminho verdadeiro de Deus que ele já estava abandonando. Saul foi muito bom na estratégia militar, então qual era o ponto de Saul como rei? Ele era um bom estrategista militar, né? E um esperto político, né? Saul ele era muito esperto na política, ele sabia negociar. Qual foi o problema dele? Ele foi orgulhoso e mau diante de Deus, atribuindo-se o poder do sacerdócio que pertencia a Samuel, por cujo motivo Javé o castigou, destituindo do poder real. Então vamos abrir aí Samuel 1, capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Versículo 8. Ele esperou 7 dias pela reunião marcada com Saul, mas Samuel não chegou a Gilgal, e o povo começou a debandar, abandonando Saul. Então Saul disse: preparem o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E ofereceu o holocausto. Ele estava acabando de oferecer o holocausto quando Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para saudá-lo. Samuel perguntou: o que é que você fez? Saul respondeu. Deixa eu ver onde eu parei. Saul respondeu: o que é que você fez? Saul respondeu: vi que o povo me abandonava e debandava, que você não chegava para a reunião no dia marcado, e que os filisteus estavam reunidos em máquinas. Então eu refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, sem que eu tenha oferecido sacrifício a Javé. Assim forçado, ofereci o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como louco. Você não obedeceu ao mandamento que Javé, seu Deus, lhe tinha ordenado. Certamente Javé teria confirmado para sempre o reinado que você exerceria sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não se firmará. Javé encontrou um homem conforme o coração dele e o nomeou chefe do seu povo, porque não obedeceu ao que Javé lhe tinha ordenado. Samuel levantou-se e partiu de Gilgal para Gabaá de Benjamim. Saul então passou revista à tropa que seguia com ele. Havia cerca de 600 homens. Então aqui vai mostrar a desobediência, né? Quando Saul começa a desobedecer, Samuel ele dá uma de sacerdote e começa a oferecer o sacrifício. Não espera por Samuel para fazer todo o procedimento, né? Então o que acontece? Aí depois o Saul ele vai para a guerra, né? E por fim ele acaba morrendo nos montes de Gelboi, atravessado pela própria lança. Por quê? Ele não vai querer que o povo inimigo mate ele, para não ser humilhado, e ele mesmo resolve tirar a própria vida, né? E vendo aqui, fazendo uma síntese breve sobre agora o Davi, né? Depois que Saul morre, entra o Davi na história. Davi é nascido em Belém de Judá, era o filho mais moço de Isaí ou Jessé, o filho mais novo.
ele foi ungido pelo rei Samuel, ou seja, Deus pediu que Samuel fosse até a casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé, que seria o rei. Só que Samuel, quando chega lá, ele vê que claro, Jessé, o pai, ele pensa que só os adultos, os filhos mais adultos, um deles iria ser escolhido para ser o rei. Ele deixou de lado o pequeno Davi, que era novinho ainda. E aí Samuel veio e pergunta, mas você não tem outro filho? Jessé diz, não, tem um mais novo que está cuidando do rebanho, então me apresente este outro filho. E aí o Jessé vai e apresenta ao Davi. E Deus fala para Samuel, este que eu escolhi. Samuel vai e diz para Deus, mas Deus, é este só um menino? E Deus disse para ele, mas Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Então o coração dele agradou a Deus. Então que a gente possa também tomar como exemplo essas situações, né? Muitas vezes nós achamos que as pessoas elas são incapazes de fazer algo porque a gente olha muito pela aparência, pelo porte da pessoa, até pela sua situação financeira, os seus conhecimentos e estudos, enquanto na verdade Deus olha o coração. Então Davi ele é ungido, né, com óleo para ser o rei. Aí o que acontece depois? O Davi foi ungido, rei por Samuel, esteve a serviço do rei Saul, ele passou a trabalhar para o rei Saul, né, enquanto ainda era jovem, tranquilizando durante os ataques dele de depressão, que ele às vezes era perturbado por um espírito, conforme diz lá a Sagrada Escritura, porque ele já estava se afastando de Deus, o Samuel. O Davi chegou a alcançar grande valor nos exércitos do rei, demonstrando antes contra o gigante Golias, vencendo os filisteus. Então vai mostrar aquela famosa história do Davi que vence o gigante, né, Golias, né? Então aquela briga que vai continuar com os filisteus desde o juiz Sansão, né? Ele era um homem de grande coração, o Davi, né, que sabia amar e soube perdoar. Como bom político, desempenhou duas grandes missões para garantir a segurança do reino. O que foi que o Davi fez como político? Primeiro, ele procurou a reconciliação de todas as tribos de Israel. Como as tribos de Israel estavam, né, vamos dizer assim, crise, né, os 12 filhos de Israel, então ele procurou essa reconciliação e a unificação da nação, ou seja, fazer uma única nação. Apesar da oposição de algumas tribos, a centralização nacional. Apesar dele não ter apoio de todos, mas ele procurou o máximo possível. O segundo ponto como político que ele fez foi a sujeição das cidades vizinhas e o estabelecimento das fronteiras no reinado. Então ele estabeleceu, né, o reinado dele, que era lá em Jerusalém. Davi soube ganhar a simpatia dos povos vassalos e estabelecer a paz com os povos vizinhos, ou seja, os povos que não eram dos judeus, ele soube fazer esta paz com eles, certo? E aqueles que eram os vassalos, quem são os vassalos? São os servos, né? Então ele também soube ser, como rei, ele soube ser um rei que demonstrava todo esse amor, todo esse carinho para com os servos. Não era aquele rei que ficava só no trono, né, mandando e se sentindo poderoso. Então Davi soube fazer toda essa negociação, né, política. O reinado de Davi é símbolo do messianismo, porque um rei pacífico que amou seu povo e o conduziu para a prosperidade e a felicidade, ou seja, já é como se fosse uma demonstração de Jesus Cristo através de Davi. Tanto é que diz que ele é filho de Davi, né? Um rei que é do povo, né? Que tem aquele contato, aquele amor do povo, que foi isso que Jesus Cristo fez, né? Assim é rei Messias Jesus Cristo que conduz a todos para o seu reino. Na vida de Davi não faltam sombras muito escuras, né? A narração do seu adultério com Betsabé, então o que acontece? Não quer dizer que Davi, porque ele era o escolhido de Deus, ele era o ungido, que ele não tinha pecados. Então acontece um fato no meio da história de Davi, que enquanto o seu general, ele vai para a guerra, o general do Davi, eles estão empenhados numa guerra, numa batalha. Aí o que acontece? A mulher desse general, ela fica lá no palácio, né, tomando banho, e o Davi, ele avista ela, né, tomando banho, e ele se encanta com ela e procura propor, né, um relacionamento com ela, até que ele acaba engravidando
esta mulher chamada Betsabeia, do seu general Iuri, se eu não me engano, o nome dele. E aí o que acontece? Como ela fica grávida, o que o Davi faz com o seu general? Tenta fazer com que ele vá à frente do exército e morra, para que ele não desconfie de nada. Ou seja, então um pecado acaba gerando outro pecado. Então esse é o nosso mal, né, da questão do pecado. Então, para mostrar que Davi, apesar de ele ter sido escolhido por Deus, ele pecou da mesma forma como qualquer um de nós, né? Mas ele procurou, claro, o arrependimento, né? E depois o profeta Natanael foi mostrar para ele esta necessidade de se arrepender, né? Que por Davi ser um homem rico e poderoso, Natanael chega com uma pequena parábola dizendo: Davi, ó, o que você deve fazer numa situação de um rei que tem muitas ovelhas, né? Um pastor que tem muitas ovelhas, e ele vai até o pasto da outra e ele pega a única ovelha do pasto da outra e rouba para ele. O que deve ser feito? Davi diz: este pastor deve morrer. E aí o Natanael diz: pois este pastor é você. O seu general só tinha uma única mulher, você tinha várias, e você ainda, o que você fez? Você tomou ela para si e ainda colocou ele à frente da batalha para morrer. Então, por conta disso, Deus vai lhe castigar, Deus vai lhe punir no seu filho. Não você vai morrer, porque Deus prometeu grande prosperidade através de você como rei. Então, Deus ele cumpre com as promessas, mas o seu filho que vai nascer dela não vai sobreviver. E a partir daí, o que o Davi faz? O Davi, no desespero da vida, ele começa a fazer penitência, faz jejum, pedindo a Deus misericórdia, clamando a Deus misericórdia, só que é tarde demais, né? Ele não consegue alcançar esta graça de Deus, né? E o primeiro filho dele morre em consequência disso, e Natanael diz que a espada jamais vai sair da sua casa, ou seja, por conta desse pecado dele, a família dele sempre foi uma família cheia de divisão, os filhos cheios de confusão, de briga, né, que vai mostrando no decorrer de toda a história dele. Então é um reinado cheio de confusão, né, de briga entre os próprios filhos, né, pela briga também da sucessão do trono, de quem vai reinar o trono, e aí depois dele vai para a história de Salomão. Mas antes vamos voltar aqui, né, na história de Davi para concluir. O rei Davi ele morre aos 70 anos, pranteado por todo o povo, né? O relato biográfico é bastante fiel, né? Aparece nas seguintes passagens. Então, nas passagens da Sagrada Escritura de Samuel Reis, vai relatar como seria este, vamos dizer assim, funeral, né, do rei Davi. E agora vamos entrar aqui no grande Salomão, né? Falar assim por alto sobre a vida do Salomão, o que o rei Salomão fez, como foi o reinado dele, certo? Salomão, como a gente viu, é filho de Davi de Betsabeia, que fora a mulher de Urias, o hitito. Urias, eu falei, é o general ao qual Davi mandou ir para a frente do campo de batalha para que ele fosse morrer e o Davi ficasse com a mulher dele, ele não desconfiasse da gravidez, certo? E aí, no meio de tanta confusão e de filhos, ele não sabia qual era o filho que iria mais reinar. E aí Deus mostra que seria o Salomão, o Salomão nascido da Betsabeia, que iria ser o filho ao qual iria ser o seu sucessor. E aí o que acontece? Por ordem de Deus é chamado a suceder o seu pai Davi. Então Salomão, por ordem de Deus, é chamado a substituir ele, né, no reinado. E esta também foi a vontade do pai moribundo. Então foi a vontade conforme em Reis 1, né? Se vocês assistiram o filme do rei Salomão, do Davi, vocês vão ver o Davi quando está para morrer, ele diz para o Salomão, que ele é que vai substituir, ele é que é o rei verdadeiro, e não os outros, seus filhos. Por mais que ele tenha os outros filhos mais velhos. Então foi ungido rei depois de violentos combates, principalmente contra o seu irmão Adonias, que disputava o trono. Então, como sempre, né, então, toda a família existe aquela briga por causa de herança. Então, Salomão ele tinha este seu irmão chamado Adonias, que queria também assumir o trono, né? Claro, é óbvio. O livro dos Paralipomenos, ou Crônicas, faz o resumo deste grande rei, né? O livro de Crônicas de Salomão, perdão. Ele vai relatar sobre esses acontecimentos. Então, um dos trechos vai dizer o seguinte: então Salomão sentou-se sobre o trono do Senhor,
como rei em lugar de Davi, seu pai. Prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Então o reinado de Salomão foi um reinado próspero, um reinado cheio de bênçãos, né? Como vai se ver, um reinado rico e farto. Todos os chefes e os heróis, assim como todos os filhos do rei Davi, prometeram fidelidade ao rei Salomão. Então todos aqueles que seguiam Davi também prometeram fidelidade ao rei Salomão, de que iam ser fiéis a ele, assim como foram fiéis ao rei Davi. Deus, né, o Senhor, exaltou imenso Salomão diante de todo Israel e deu-lhe uma majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei de Israel. Salomão entrou na mitologia judaica, recebendo louvores imerecidos, pois o seu reino não está acima do reinado de seu pai Davi. Foi com Salomão que o povo perdeu a fé, foi também com ele que o reino se dividiu. Por quê? Porque Salomão também começou a misturar as crenças, a deixar no reinado dele as práticas pagãs e das esposas dele, que ele tinha também, começou a deixar as esposas dele exercer as práticas das deusas nas quais elas acreditavam, elas seguiam, prestavam culto. Então Salomão começou uma mistura, ou seja, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, ele fez tipo um ecumenismo distorcido, né? Ele permitia todos os tipos de crenças no meio, misturava no meio das doutrinas monoteístas dos judeus, ele misturava a dos pagãos, no intuito desta paz, desta união. Então a característica deste reinado foi o que? O esplendor e a riqueza. Então o reinado de Salomão que deu mais ênfase é que foi um reinado muito rico e próspero, graças ao pesado tributo dos reinos submetidos por seu pai Davi e aos casamentos com princesas dos mais ricos e destacados impérios daquele tempo. Então as estratégias dele era casar com as princesas, né, dos outros reinados, fazer esta união, né, como naqueles contos de fada, que a gente vê nos contos de fadas, que o rei procura fazer com que o príncipe de um determinado país faça união com a princesa de outro país para haver união, para haver paz, aí os reinados vão se unir, e aí começa a crescer. Então não era diferente, porque o que contava nas histórias, né, de contos de fadas, na realidade do tempo de Davi e de Salomão, né? O que mais que aconteceu também, um conjunto de construções na época de Salomão levantadas por Salomão se reflete desta grandeza, né? As construções que ele mandou fazer, que foi o Palácio Real, o Templo de Salomão, o famoso Templo de Salomão, né? Rodeado de ouro, de pedras preciosas que Salomão conseguia, né? O Bosque do Líbano, se a gente for ver também o vestíbulo das colunas, a Sala do Trono, o palácio da filha do faraó. Então tudo, né, que foi feito no reinado de Salomão, que demonstra este poder de riqueza que tinha no reinado dele. Ao lado do palácio real existia um harém onde se alojavam 700 esposas de linhagem nobre e 300 concubinas escolhidas em todo o reino e reinos vizinhos. Então Salomão ele tinha, como dizia, mais de 700 esposas, né, que ficavam no harém. Agora falando um pouquinho do Templo de Salomão, do famoso Templo de Salomão, né? Entre os edifícios construídos por Salomão, o mais suntuoso é sem dúvida o templo. Sua construção levou 7 anos e 5 meses. Olha o tanto de tempo que demorou o Templo de Salomão, 7 anos e 5 meses, onde se empregaram materiais luxuosos importados do Egito. Então, para a construção do Templo de Salomão, vinha materiais do Egito, para vocês terem ideia, né, da Fenícia e Tarsis, né, hoje é a Espanha, né, vinha material lá da Espanha, imagina lá o Oriente Médio, a distância que era, né. Então, a planta, que é a arquitetura, né, corresponde a de um templo fenício. De lá mandou vir diversos engenheiros e arquitetos. Então, de lá da Fenícia vieram engenheiros e arquitetos que construíram, né, que foram fazer como seria essa forma do templo. Foram criar a planta, né? O templo estava dividido em 3 partes. Tinha o átrio, que era chamado elão. O que era o átrio do templo? Não se fazia o que no átrio? Era onde se reunia o povo para o sacrifício. Possuía uma parte onde podiam estar os gentios. A parte dos gentios seriam os pagãos, né?
Então existia o átrio no templo, a divisão do templo, e o santo chamado Recal, o lugar onde se sacrificavam as vítimas, certo? E o santo dos santos, chamado Debi, que é onde morava a divindade, é o local onde ficava a Arca da Aliança. Aqui, nesta parte, é Deus que fica. A outra parte seria o santo, que é o lugar que fazia o sacrifício. E o outro mais de fora é o povo, onde o povo se reunia. O templo foi destruído por Nabucodonosor II, rei dos babilônios, que levou consigo toda a riqueza de ouro e prata. Então, no grande império do rei Nabucodonosor, eu não vou tratar aqui de história, mas no reinado dele, por conta também da infidelidade de Salomão, que o reinado dele começa a ficar dividido, como sempre, né, na história do povo de Israel, que Deus dizia: se vocês permanecerem fiéis aos meus mandamentos, vocês serão abençoados e vão prosperar. Se não, vocês serão castigados e punidos, né, serão amaldiçoados. Então, como Salomão estava se afastando de Deus também novamente, causando toda essa mistura, o reinado dele começou a dividir a partir dos seus filhos quando assumiram o poder, né? A Salomão são atribuídos muitos hinos, salmos e cânticos, como livros da Bíblia, Cântico dos Cânticos. Então, se verá na Sagrada Escritura hinos e salmos e cânticos que são atribuídos, né, a Salomão, como no livro Cântico dos Cânticos, vai se referir às passagens de Salomão, o livro da Bíblia de Eclesiastes, o livro da Sabedoria, e algumas dúvidas, né, a respeito do livro dos Provérbios, né? Os exegetas, eles não aceitam muito o escritor deles, que no caso seria o Salomão, né? Que é essa dúvida, né? Porque há aquela dúvida assim: será que o Cântico dos Cânticos, Eclesiásticos, Sabedoria, Provérbio foi escrito mesmo por Salomão? Então alguns exegetas não deixam assim muito claro, né? Fica assim algo dúbio. Com os êxitos políticos, principalmente no campo econômico, Salomão entrou em contato com várias civilizações e religiões diferentes, né? Como eu falei, né? No âmbito político, ele se envolveu com tantas civilizações diferentes e religiões, né, que por conta disso ele levou o povo, vamos dizer assim, à decadência, né, à falência, causando ao povo uma crise religiosa e nele mesmo a descrença em Javé, né. Construiu vários templos para as esposas pagãs, como eu havia dito antes, né. Então Salomão foi construindo templos para as esposas pagãs que adoravam os outros deuses, e causou uma confusão entre o próprio povo dele, né? O próprio povo dele também já estava misturando as doutrinas com dos povos pagãos, e o que foi algo que não agradou muito a Deus, né? Ele teve que aceitar uma política de tolerância religiosa, então foi isso que ele acabou adotando, esse suposto ecumenismo, que na verdade seria uma tolerância religiosa. Era a desculpa dele, né? Não, é uma tolerância religiosa. Deus o perdoa por consideração ao seu servo Davi. Então nós vamos ver lá em Reis, capítulo 11, o perdão de Deus, né, para com Salomão. Porém, como castigo, o seu reino é dividido após sua morte, né? Como eu tinha relatado antes, que quando ele morre, o reinado de Davi passa a ser dividido, que seria a punição, né? Não permanece firme. O período que ele reinou foi de 40 anos e foi enterrado com Davi em Belém, né? Então aqui a gente finaliza essa lição 14, no qual fala um pouquinho, né, só para fazer uma explanada sobre os reis, e para vocês entenderem melhor sobre essa história do rei Saul e do rei Davi e do rei Salomão, eu aconselho vocês assistam o filme de Samuel. Existe o filme de Samuel, um filme muito bom, pode até encontrar no YouTube. Existe também o filme do rei Davi, que irá ajudar a entender melhor, a entender essas lições, e o filme do rei Salomão também, né? Que são filmes bons que vai ajudar a entender toda essa história, vamos dizer assim, essa saga desses três reis, que todos, por um lado, apesar de servir a Deus, por um lado existia sempre alguma fraqueza, como todos nós, né? De cair no pecado. Mas mesmo assim, por mais que a gente tenha fraqueza, a gente percebe a misericórdia de Deus, que Deus acaba sempre nos perdoando. Então que essa lição de hoje tenha ficado claro, né? E agora
Vamos abrir o momento das perguntas para que possa ser esclarecido. Quem estiver assistindo o vídeo pode colocar através do meu Face perguntas, através do grupo Goten ou do WhatsApp sobre alguma formação vista. Vocês podem perguntar também pelo WhatsApp, tirar alguma dúvida. Para quem não tiver visto presencialmente, né, que vai estar aberto também, eu irei responder na medida do possível, tanto pelo WhatsApp do grupo Goten como pelo grupo Goten. Eu aconselho a formular pergunta no grupo Goten do Facebook ou do WhatsApp, certo? Então agora está o momento aberto para as perguntas. Como não há nenhuma pergunta, então eu encerro a formação de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.